Olá, amigos queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de divulgação da doutrina espírita, onde aqui realizamos nesse momento a construção dessa playlist que tem como título o nome do livro em estudo no momento, o livro Boa Nova, em que aos poucos vamos organizando as mensagens e os episódios de acordo com esses estudos. No momento estamos realizando o estudo da mensagem número 2, Jesus e o Precursor, e como já falamos anteriormente, por ser uma mensagem profunda e de necessidade de maior tranquilidade para a leitura do Novo Testamento e até o Antigo Testamento, Evangelho segundo o Espiritismo, para melhor compreensão desses textos, achamos de conformidade a divisão dessa mensagem em vários episódios para que não se tornasse muito extenso. Desde já, no momento, pedimos a Deus, nosso Pai de amor, de bondade, de misericórdia, as bênçãos de estudo, as luzes para a melhor compreensão dessas mensagens trazidas pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, e agradecemos sim, Senhor, a todo o amparo, a toda a proteção, junto às nossas mentes e corações, às nossas casas, junto aos nossos familiares e amigos, e todos os corações, Senhor, que te buscam, que necessitam da tua presença. Então, dando continuidade ao livro Boa Nova, iremos apresentar a mensagem número 2, a continuação dela no seu episódio número 5. Iremos fazer a leitura, ou referência bibliográfica. Novo Testamento de Mateus e João, o Antigo Testamento Isaías, Malaquias, Reis número 1 e o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, versículo 3, item 3. E para início, vamos aqui nos recordar que nesse momento aqui em diante, que vamos falar das anotações de Mateus no seu capítulo 11, que nos interessa do versículo 2 ao 15, nós vamos lembrar que João Batista se encontra preso em uma cadeia. E dali ele acompanhava com grande interesse o desenvolvimento do ministério de Jesus, porque ele era informado constantemente pelos seus discípulos que iriam visitá-lo. Ele tinha os discípulos, são os discípulos de João Batista. Mas seus discípulos se queixavam, dizendo ali que Jesus estava atraindo multidões e eles tinham ciúme. E João dá a entender que Jesus é sim o Messias esperado. E ainda acrescenta, se encontra na anotação do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 25, em que ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista sabe que Jesus é o Messias. Mas os seus discípulos continuavam ali a reclamar com ele daquela situação que eles se sentiam mal por ver o mestre de outro discípulo crescendo mais do que os seus, mas afinal de contas, por que ele está atraindo tanta gente, E João Batista sabia que o seu fim estava próximo. Ele sabia a sua missão, avisar da chegada do Messias. E ele desejava
ardentemente aproximar seus discípulos de Jesus, para que continuassem no caminho do bem, ao invés de ficar seguindo ele que já estava lá na cadeia e que já já iria desencarnar. Ou ficassem ali paralisados numa cova, como muitos faziam, adorando um pedaço de terra que já, né, os despojos de alguém que eles consideram como um profeta. Só que o profeta maior, né, é chegado, está ali. Então, ele desejava que os seus discípulos amados seguissem o verdadeiro mestre, né, o Messias. Para isso, João Batista precisava que Jesus desse como se fosse assim uma declaração pública, uma definição, né, do que ele veio fazer, qual era a missão dele. E aí João resolve provocar essa situação e deixa ao encargo de Jesus de responder ou não e da forma que ele bem entendesse. Então ele percebeu a necessidade que seus discípulos compreendessem e que Jesus deixasse claro já aquela missão que ele vinha realizar, mas entrega a Jesus como ele vai fazer isso, né? Então, olha só, João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou alguns dos seus discípulos para lhe perguntar. Então eles chegam perto de Jesus e perguntam: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Então é aquela pergunta assim, como definição, né? Eles precisavam encontrar uma fala que definisse realmente quem era Jesus naquele momento. E Jesus respondeu-lhes com os fatos, as obras realizadas e ali preditas pelos antigos profetas de Israel. O que ele fala? E de contar a João o que ouvisse e vedes. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Então ele fala das obras, né? Vocês estão vendo, até o fruto do meu trabalho, que já foi predito, está realizado. E ainda conclui: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por causa de mim, né? Algumas Bíblias, alguns Novos Testamentos, está anotado não tropeçar, né? É a mesma coisa do que escandalizar, não tropece em mim. Ou seja, que não recusem aceitá-lo por não compreender a sua missão. Ou seja, que não caiam no momento de estagnação pelo fato de não compreenderem. E ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões, né? Então, para que ele começa a falar de João Batista, nesse momento aqui, levando quem era, né, esse profeta, para que não pudessem colocar nenhuma dúvida, né, a pergunta de João Batista. No caso, será que João Batista mandou fazer essa pergunta a Jesus porque ele não sabia quem era Jesus? Então não fica, ele não tem dúvida. Não foi provocada por alguma dúvida que tivesse na mente de João Batista. Foi provocado para que Jesus realmente definisse ali, junto a todos, a sua missão. Então, nesse momento, né, Jesus começa, como sempre, a falar sobre perguntas. Ele faz pequenas questões que fazem refletir. Tipo, vocês são capazes de responder. Então é uma forma que ele tinha das suas pregações, através de perguntas, para que fizesse, né, o seu interlocutor parar para pensar, tentar responder. E ele fala assim: o que fostes ver no deserto? Porque João Batista sempre ficou no deserto, né?
um caniço agitado pelo vento? Mas que foste ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de mim. Ou seja, o mensageiro à tua frente é o precursor, né? Quem diz isso é o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, no capítulo 14, versículo 3, em que ele fala: uma voz clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Senhor, né? Endireitai as vossas veredas, né? Endireitai os vossos caminhos. Então, isso quem nos disse foi o profeta Isaías. E no auge do discurso, né, Jesus afirma ali categoricamente: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, os nascidos, né, de mulher são os filhos de mulher, são os que ainda se encontram sujeitos à reencarnação, renascendo sempre através da mulher. Ou seja, dentro de todos os espíritos sujeitos à reencarnação, João Batista é o maior de todos. Mas ele também deixa claro, né? Mas no reino dos céus, ele é o menor no reino dos céus. Ele fala: não surgiu nenhum maior do que João Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, para nós termos assim uma ideia de comparação, se João Batista, diante de todos os espíritos que ainda estão sujeitos à reencarnação, foi por Jesus considerado o maior, mas ao mesmo tempo ele deixava claro, né, que no reino dos céus, aqueles que atingiram são espíritos que não necessitam mais reencarnar, a categoria, né, dos espíritos que não precisam mais passar por a lei de causa e efeito, expiação e prova. Nessas categorias, João, o menor deles ali, é maior do que João Batista. Então dá para nós começarmos a fazer uma ideia comparativa. E no versículo 12 ele continua assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele. Ou seja, trata aqui, né, daquela luta árdua e titânica que cada um deve tratar para se libertar da matéria. São aqueles esforços reiterados para vencer as imperfeições e deixar os ciclos de reencarnações materiais. Então, a gente vai ver essa questão dessa violência com esse tipo de interpretação. Depois ele continua: porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. Porque João Batista é o último profeta enviado por Deus, porque de agora em diante será a palavra de Jesus pelo Evangelho, né? Então, João Batista é o marco divisório entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele termina esse ciclo de antigos profetas. E nos faz aqui, olha: e se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Então, ele é mesmo o Elias que há de vir. Então, Jesus aqui
nos fala claramente, né, sobre a profecia. Nós vamos lembrar essa profecia que se encontra junto à anotação do profeta Malaquias, lá no capítulo 3, versículo 23, em que ele fala: Ei que vos enviarei Elias, o profeta. Então já era predito que Elias voltaria, né? Então ele nos fala, na realidade, sobre a reencarnação anterior à personalidade de Elias, o Tesbita, como ele era chamado, né? Então é interessante que isso já era colocado anteriormente, que Elias retornaria. E a gente vai lembrar também que é interessante que essa previsão foi dada por Malaquias e João Batista, ele é sucessor de Malaquias, né? Que a gente pode dizer, antes dele tinha sido o último profeta. Então, nesse momento, nós iremos fazer a leitura da anotação de Mateus. Nós consertamos aqui no capítulo 17, versículo 10, em que ele sai, né, do monte no momento da transfiguração, né, Jesus com os seus discípulos. E Jesus fala: não contei a ninguém essa visão, né? Os discípulos perguntaram: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista. Então nós vamos começar a entender, quando Jesus fala dessa maneira, nós temos que compreender que a reencarnação para os israelitas era uma coisa conversada, falada. Eles tinham uma compreensão, a gente pode falar, diferente, né? Então nós vamos, olha só essa observação que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, do item 3, repete o que nós acabamos de ler, que é essa anotação do Evangelho de Mateus. E no item 4, Kardec nos diz assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estava claramente definida, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver, sem compreenderem com precisão a maneira pelo qual esse fato podia ocorrer, e designavam então pelo nome de ressurreição, o que o Espiritismo chama mais acertadamente de reencarnação. Efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo corpo. A palavra ressurreição podia ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava,
o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Melhor explicação do que essa não há. Então, a gente começa, né, a compreender que João Batista era a reencarnação de Elias, o Tebeta, né, que retorna para o resgate. Vamos lembrar que o profeta Elias, ele foi responsável pelo assassinato dos sacerdotes de Baal, mortos à espada, né? Podemos dizer, ele mandou degolar 450 sacerdotes. Essa história pode ser relida e compreendida no livro de Reis, número 1, né? E por isso que João Batista, mesmo ali sendo definido por Jesus como o maior do nascido entre as mulheres, ele teve que passar pela lei, né, que a gente fala de causa e efeito, que é inapelável. Então, por isso que nós vamos ver João Batista, no final da sua vida, tendo a sua cabeça decepada. Então, é o momento que a gente fala, a lei é inapelável. Então, ele voltou como o maior, né, de todos aqueles que nascem de mulher, mas terá que passar até o seu último momento, colhendo aquilo que ele antes plantou. Era realmente um profeta diferente de Jesus. João sempre foi muito rígido, né? Podemos dizer assim. Então Jesus aproveita, né, aquele momento e nos conta a parábola dos meninos nas praças, né? Quando ele fala aqui, olha, a quem compararei esta geração? Ela é como crianças sentada nas praças a desconfiarem-se mutuamente. Ele fala, nós vos tocamos flautas e não dançastes. Entoamos lamentações e não batestes no peito. Com efeito, vejo João que não come nem bebe, e dizem, um demônio está nele. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras, né? Ou seja, pelos seus resultados. Então, essa parábola dos meninos nas praças mostra, né, essa geração que age como criança leviana, irresponsável, né? A contradição, a gente pode falar das nossas gerações, que nem aceitavam ali a austeridade, né, da pregação de João Batista, ou seja, a pregação de João era rígida, era rigorosa, e nem a alegria e a bondade dos ensinos de Jesus. João Batista vivia fazendo penitência, abstinência, né, se vestindo, como nós já vimos, né, com a pó de pele, comendo gafanhotos, mel silvestre, vivia lá no deserto junto aos seus discípulos. E ele era considerado um obsidiado. E Jesus era aquela leveza de atitudes, né? Ele ia ao casamento, transformava lá água em vinho, ele junta-se à mesa dos publicanos, ele conversa com as mulheres, ele se aproxima das crianças,
e ali ele é considerado um comilão, né? Um glutão, um beberrão. Ou seja, uma geração que ainda não sabe o que quer por imaturidade espiritual. Desde que não concorde, né? Esses espíritos que se aproximam de nós trazendo essa elevação máxima, como no caso de Jesus, o espírito mais elevado que encarnou na Terra, no momento que ele contraria os seus objetivos, seus pontos de vista terrestres, eles serão recusados. Então chega à conclusão que é muito difícil contentar a todos, né? E nem Jesus foi exceção. Que essa passagem, né, da gratidão de Jesus, o reconhecimento dele junto ao João Batista, em que ele, de uma forma clara, nos questiona: o que foste ver? E sim, ele é mais do que um profeta. Então, é uma aula, né, da humildade, é uma aula da alegria, é uma aula da disciplina, do espírito, é uma aula que a gente pode observar ali da grandiosidade de Jesus, percebendo a necessidade de se explicar já sobre a reencarnação, demonstrando com ênfase e deixando claro que eles não viam, o Messias veio, eles não viram, Elias tinha que vir antes do Messias, já tinha vindo, eles também não reconheceram. Que geração é essa? Que geração é essa até hoje, né? Em que está sempre se contradizendo, buscando aquilo que acham que será o diferente. Mas vamos reconhecer aqui a grandeza, né, desse espírito João Batista, com o seu cunho profético e com a sua austeridade, nos mostrando uma outra forma, né, de ser como mestre que foi também, junto à sua possibilidade espiritual. Que dessa maneira, então, possamos nos despedir e que possamos, né, nos encontrar novamente, dando continuidade a esse estudo. E aos queridos corações que puderem, pedimos sempre, né, que compartilhem, que divulguem a obra espírita, porque isso também é uma caridade. A divulgação da obra espírita. Falem, né, do livro Boa Nova, contem os amigos como esse livro nos traz tanta possibilidade de reflexão. Que Deus nos abençoe a todos com seu amor, com a sua proteção, que nos vele e guarde todos os dias. Graças a Deus.